Boa noite, irmãos. Você está feliz com Jesus? Muito feliz? Então dê a Ele um aplauso bem forte. Aleluia. Porque Ele é digno. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E nessa noite, depois de já ter sido muito abençoado aqui pelos louvores, também pelo ofertório, vamos então agora passar por essa parte também que é tão importante para nós, que é a palavra de Deus. Eu peço que você, por gentileza, possa abrir sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6. Aleluia. Está vendo ali já, uma foto ali de um guerreiro muito bem armado. Nós vamos estar falando sobre isso. Aleluia. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Enquanto isso aqui, eu vou fazer uma introdução sobre aquilo ali, porque o título dessa palavra aqui é a armadura de Deus. Repete comigo. A armadura de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreveu esse texto aqui, e quando ele olhava para ele preso, com certeza ele olhava ali para os soldados romanos, e ele via aquela figura ali, literalmente um homem muito bem armado, porque aqueles soldados, eles achavam, e eles tinham muita chance de ganhar as suas batalhas quando estavam dentro daquela armadura ali. Então, o apóstolo Paulo, que era um homem de Deus, igual eu e você, um homem e uma mulher de Deus, ele olhou para o sobrenatural de Deus. E com os olhos da fé, ele pôde escrever esse texto aqui, trazendo para nós essa oportunidade que Deus nos dá de ter armas para a gente poder lutar contra o mal. Amém, irmãos? Nós não devemos ficar apenas no mundo natural, porque desde o mais novo que está aqui nessa noite, do cristão mais novo até o mais experiente na fé, uma realidade nós estamos em guerra. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, você está em guerra. Não tem como fugir disso, querido. Não tem como você fugir disso. Queira você sim, queira você não, nós estamos em guerra. Os nossos irmãos que passaram antes de nós, os nossos antepassados na fé, eles também viveram em guerra. Não existia facilidade para eles. Ainda que às vezes a gente não atente, mas nós estamos em guerra. Existe uma palavra chamada prontidão. Prontidão, na linguagem do quartel, do exército, eu servi lá, significa quando os soldados ficam à disposição lá, para qualquer momento eles poderem agir. Então, quando o coronel lá, ou o comandante lá daquele batalhão, declara lá que o quartel está em prontidão, nenhum soldado pode sair. Eles ficam lá, não importa, eu tenho um casamento para ir, estamos em prontidão, ninguém pode sair. E nós somos soldados de Cristo, e nós também devemos ficar continuamente em prontidão. Continuamente, você deve viver em prontidão, eu também tenho que ficar em prontidão. Alerta, a qualquer momento eu preciso me defender e também preciso me atacar espiritualmente falando. Porque o inimigo, na Bíblia diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Está escrito isso. Nós nos sujeitamos a Deus, resistimos ao diabo e ele não tem outra alternativa. Ele tem que fugir de nós. E nós, como cristãos, nós precisamos nos posicionar como tal. Você é um filho de Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu não posso, como cristão, viver como que, um exemplo, passando por uma encruzilhada e pedindo licença para eu passar lá.
vou passando longe assim, ó. Não, tem que eu passo aqui no nome de Jesus, maior que está em mim. É lógico, não vou chutar, nada disso. Não vamos subestimar o poder do inimigo, mas você deixar de... É ele que tem que pedir licença quando você estiver passando. Ele, opa, vou me recuar aqui que vai passar um filho de Deus aqui. E o filho de Deus vai passar, eu tenho que fugir dele, porque ele se sujeita a Deus. E ele me resiste, então ele vai passar. Agora, é lógico, se colocar alguma coisa dessa lá no portão da minha casa, aí eu não vou pedir licença, não. Vou pegar uma pá, uma lata de lixo, uma vassoura e falar no nome de Jesus, sai dentro da lata de lixo. Amém, irmãos? Porque eu sou um filho de Deus. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Fala para o teu irmão aí. Maior é aquele que está em você, querido. Jesus falou assim, ó, sede simples como uma pomba e prudente como uma serpente. A simplicidade que aponta para a humildade. Nós precisamos ser humildes. Não vamos sair aí repreendendo todo mundo, não. É a simplicidade que aponta para a humildade na dependência de Deus. No entanto, uma prudência conforme a serpente. Aí existe ali a cobra e o vagalume. É uma parábola que a cobra encurralou aquele vagalume ali, e o vagalume, antes que ela desse o bote, ele falou assim, espera aí, dona cobra, eu quero que a senhora me responda uma coisa. Eu já perdi. Me responde uma coisa. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? A cobra falou, não. Eu já te fiz alguma coisa? A cobra falou, não. Então, por que a senhora vai me comer? A cobra falou, porque você brilha. E o seu brilho atraiu a minha atenção. Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Por isso, a luz de Cristo que está em você, é certo que vai atrair a atenção do inimigo. Por isso, às vezes, você está na igreja louvando a Deus, você está cantando louvores, você procura levar uma vida reta diante de Deus, você se arrepende dos seus pecados, e mesmo assim você fala, meu Deus, quanto mais eu oro, mais capeta aparece. Não é possível. Meu irmão, quanto mais perto de Deus a gente anda, mais luta vem. Pode crer nisso, mas você tem que continuar. Você tem que perseverar. Você não pode pendurar suas harpas, conforme está escrito no Salmo 127. Um dia o povo de Deus, quando foi levado cativo para a Babilônia, está escrito lá no versículo 2 do Salmo 127, eles falaram assim, quando passamos pelos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Naquela dificuldade, eles penduraram as harpas dele. Mas eu quero dizer para você, querido, continue louvando a Deus, não pendure sua harpa. Não importe a luta, a dificuldade que você está passando, continue perseverando, continue buscando a Deus, continue falando para o diabo, Satanás, eu vou continuar louvando a Deus. Não importa, Deus é poderoso para me curar, Ele é poderoso para resolver o meu problema financeiro, Ele é maior do que o meu problema financeiro. Eu não vou pendurar minha harpa, eu vou continuar batendo palma, eu vou continuar indo no culto, eu vou continuar acordando e não pisando com o pé direito, eu vou pular com os dois. Porque eu não quero andar cambaleando. Tem gente que acorda e pula da cama com o pé direito, eu pulo com os dois. Porque senão você vai andar torto, né? Tem que andar com os dois, querido. Mas continua louvando. Está escrito assim, ó. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e inofensivo como a pomba. Confie no poder de Deus. Sempre se posicione como filho de Deus. Você pode falar para o teu irmão, irmãos, toma posição como filho de Deus. Um dia, Josué, ele ouviu isso, ele ouviu assim, ó, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Foi isso que Josué ouviu. Você acha que Deus falou isso para ele se esforçar
e ter bom ânimo, e não temer e não se espantar. Por quê? Deus falou: Josué, se esforça, meu amigo, tem bom ânimo, não te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que você andares. Jesus também falou para a gente que enviava a gente como ovelha no meio de lobo. Ele não nos enganou. E existe lobo pra caramba por aí, querido. Muito lobo que vem para tentar abocanhar as ovelhas de Deus. Mas a gente deve andar apercebidos, porque não fomos enganados. Temos que ser igual Josué, forte e corajoso. A armadura de Deus ali, né, são as armas que Deus deixou para nós. Elas estão disponíveis para nós, os cristãos. Talvez você, eu não consiga ler tudo ali, mas nós vamos ler aqui no texto. Todas aquelas armaduras ali que o apóstolo Paulo estava vendo, ele olhou no mundo espiritual e viu que nós precisamos usar para combater o inimigo. Tanto nos defender, como se for preciso atacar. Eu já tive uma experiência que um dos meus filhos estava passando por uma luta que envolveu a gente como família. E era uma luta demoníaca. Então, eu e minha esposa entramos numa guerra ofensiva contra Satanás. E a gente acordava de madrugada e eu orando direto. O que eu fazia? Eu escrevi uma oração para mim poder não me perder ali no momento, e a gente ajoelhava e orava: Satanás, você é derrotado, você perdeu lá na cruz do Calvário, esse meu filho fulano, ele foi consagrado no altar de Deus, você não pode deter ele, você tem que soltar a vida dele, você é obrigado a soltar no nome de Jesus, porque você é um anjo sem luz, você não tem forma, você é um perdedor. Eu ia falando isso com voz alta, querido, o celular acendia, eu escutava barulho no quintal, escutava um montão de coisa para distrair, mas a gente continuava orando. Você está repreendido, Satanás. Eu não tenho medo de você, não. Eu sou um filho de Deus. É você que tem que fugir. Você que vai fugir. Está escrito. Jesus falou assim: Pedro, tu és Pedro. E sobre esta pedra, sobre eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Significa que não é você que vai segurar a porta para o diabo não entrar, não. Ele que vai ter que segurar a porta e não vai conseguir, porque você vai conseguir passar e vai conseguir vencer a luta que você está passando. Então vamos ler aqui, Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o 18. Está escrito assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmãos? A armadura de Deus são as armas que Deus deixou para nós, para que nós possamos usar em todos os momentos, para nos proteger e atacar o inimigo. Não apenas para você viver como uma vida de proteção, não, para você atacar também. Se você precisar atacar, você tem que atacar. Tem arma ali de ataque, a espada é de ataque. Algumas ali são de defesa, mas a espada ataca. 2 Coríntios 10, 3, está escrito assim:
Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, número 1, coloque as sandálias do Evangelho da Paz. Essa é a primeira arma que você precisa usar. Coloque as sandálias do Evangelho da Paz. Número 1. O Evangelho é a boa notícia da salvação. Então, todo o terreno que você pisar, você precisa entrar com esse Evangelho. O Evangelho da paz. O Evangelho da paz, não o Evangelho da guerra. Não usando a palavra de Deus para poder apontar o dedo para o nosso próximo. Não é como cristãos que são soberbos e se acham superiores aos demais. Porque o cristão, querido, no nosso meio, infelizmente, tem muitas pessoas que se acham superiores. Por exemplo, você está indo no ônibus trabalhar, você está sentado, e entra uma pessoa com uma roupa branca, aparentando ser espírita. Logo você sentou do meu lado, está arrependido em nome de Jesus. Não fala, mas pensa. E se sentar do teu lado, aí você está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Irmãos, a gente leu aqui, a nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta não são contra pessoas. A sua luta não é contra o seu patrão, não é contra o seu marido ou sua esposa. A sua luta não é contra o seu vizinho, não é contra o irmão da igreja. A nossa luta são espirituais, não são... O meu inimigo não é meu irmão. O meu inimigo é Satanás. Diga, o meu inimigo não é meu irmão. O meu inimigo não é o meu patrão, mas é o que está por trás dele. É esse que eu tenho que combater. Eu tenho que combater aquele que usa as pessoas para poder nos desestabilizar. Não é a pessoa. Às vezes a gente está brigando com a pessoa errada. Você está ficando com raiva do teu marido, do teu patrão. Quanto que o Senhor Jesus quer que você use as armas espirituais que Ele deixou disponível para você verdadeiramente vencer. Sua alma estará protegida com esse Evangelho. Você pregando o Evangelho da paz. Você ganhando o coração das pessoas com o Evangelho da paz. Onde você for, você está revestido com o Evangelho da paz. A boa notícia, o Evangelho é a boa notícia da salvação. Não é qualquer notícia, não é a má notícia, não é uma notícia de acusação. Olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Essa que é a verdade. É uma verdade, mas sabe o que a pessoa vai falar? Eu prefiro ir para o inferno, mas não quero ir para a igreja dele. Ele é mentiroso, ele não paga quem ele deve, está falando que eu vou para o inferno. Se eu for, eu vou encontrar com ele lá. É o Evangelho da paz, querido. Você precisa se sujeitar a Deus. Você está com a vida no altar de Deus. Você precisa estar assim, para você poder pregar o Evangelho da paz. Você não precisa ser perfeito, não, mas você precisa ser uma pessoa que se arrependa dos seus pecados e dê frutos dignos de arrependimento. Nesse dia, o pastor Gilson, brincando comigo, me mandou uma mensagem, falou, pastor Rogério, você comprou uma camisa aqui, esqueceu de passar o cartão. Vem aqui passar o cartão se você quiser ir para o céu. Falei, meu Deus. Liguei, Fernanda, hoje eu não vou poder ir na igreja não, mas amanhã, Fernanda, pelo amor de Deus, que Jesus não volte hoje, eu passo o cartão amanhã. Eu passei o cartão lá hoje. Fernanda, graças a Deus, passa logo aí que se ele vier daqui a 1 minuto, eu estou salvo. Peguei aquela palavra de uma maneira positiva e passei o cartão e paguei. Sua alma estará protegida com esse Evangelho. Parece brincadeira, mas tem gente que compra e não paga. E compra e sabe que não vai poder pagar e compra a si mesmo. Compra no cartão, dá um check-in pela fé. Fé em quê? Se você sabe que você não vai ter o dinheiro na conta. É um chequinho pela irresponsabilidade. Se você sabe que não vai pagar, querido, não compra. Igual o pastor Adilson falou aqui, Jesus falou assim, né, está escrito lá, trazei. É uma ordem, sim, que os filhos obedecem com prazer. Amém, filhos? Amém.
Os filhos obedecem com prazer. Pegue o escudo da fé. Está escrito lá em Efésios 6:16. O escudo da fé. A fé é absolutamente essencial para se ter quando se envolver numa guerra espiritual. Como um escudo, a fé pode protegê-lo contra ataques de outras formas penetrantes lançadas pelo inimigo. O escudo da fé. O inimigo, ele lança dardos inflamáveis, porque é normal. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Jesus concedeu essa paternidade para ele. A única vez que lhe é concedida a paternidade, está escrito lá, ele é mentiroso e pai da mentira. Então, todo aquele que fala mentira torna-se filho dele. Por isso que os cristãos, nós não devemos falar mentira de maneira nenhuma. Seu patrão, fala que eu não estou aí não, se ligar, mas ele está lá. Meu chefe, querido, eu não posso falar mentira. É melhor você deixar tocar aí direto. Não fala mentira, querido. Não fala mentira. O escudo da fé, quando o inimigo lançar e dizer, você não pode, viu? Você não consegue, eu consigo, porque eu sou mais do que vencedor. Eu vou conseguir, o meu Deus vai me dar vitória. O escudo da fé é para isso. Aqueles soldados, eles usavam escudo literal, para quê? Para se defender contra as lanças que o inimigo jogava contra eles, arrebatava, pá, com a lança, pá, com a outra. E nós, espiritualmente falando, quando o inimigo lançar contra você, perceba. E, no nome de Jesus, sai. Tá. Diga aí, no nome de Jesus, sai. Isso. Você é filho de Deus, querido. Pode se posicionar assim. Não acredito quando o inimigo falar com você, mas você pecou. Aí você, eu pequei, mas eu vou pedir perdão a Deus, vou me arrepender e vou dar frutos dignos de arrependimento. E vou me sujeitar a Deus. Sai! E ele vai ter que sair. Sim ou não? Sim. Vai ter que sair, no nome de Jesus. Quando Satanás tenta lhe dizer mentira sobre Deus, lembre-se de manter sua fé que Deus é bom e que Ele tem bons planos para você, para a sua vida, para a sua família. Quando Deus disser para você, você está tanto tempo na igreja e você não consegue nada, esse é o teu Deus, está vendo? Você está doente. Aí eu estou doente? A chuva vem para os bons e para os maus, Satanás. Por que, como filho de Deus, eu não posso ficar doente? Eu posso ficar doente, mas eu também posso ser curado, porque o meu Deus é poderoso para me curar. Deus não poderia ser injusto, querido, com nós, com as outras pessoas. Só nós, os cristãos, não ficaríamos doentes, não passaríamos por lutas. Por quê? Se Deus colocou o sol e a chuva, a sombra, para todos, inclusive para nós. O importante é que nós vamos habitar na glória de Deus. Não importa o tipo de luta, de morte que você vai morrer. Você é mais do que vencedor. Número 4, vista o capacete da salvação. Está lá em Efésios 6,17. Um capacete da salvação pode ser interpretado como conhecimento da salvação espiritual. Nós precisamos saber. Eu falei nesse dia dando aula, que quando você faz assim, abre e fechou ali, irmão. Fechou, abriu. A sua vista bateu uma foto e mandou informações para o seu cérebro, e você está vendo o que você está vendo aí. No caso, você está vendo um pastor bonito, e eu estou vendo uma igreja bonita. E detalhe, a nossa vista, quando ela bate uma foto, ela tem não sei quantos megapixels, que a máquina, juntando todos os celulares aí, não chega aos megapixels da sua visão. Você sabia disso? Vê como é que o nosso Deus é poderoso? Isso tudo é rápido. E você também precisa saber que você é vencedor porque Jesus morreu na cruz no seu lugar e ressuscitou ao terceiro dia. E era você e eu que éramos para ter morrido lá, porque está escrito que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é? Então, Jesus precisou morrer no meu e no seu lugar, para que nós hoje pudéssemos falar, eu tenho a vida eterna. Amém, queridos? Amém.
Assim como um capacete protege o cérebro físico, o capacete da salvação protege a mente de ataques espirituais e falsas alegações que iria levar sua mente para longe de Deus. Por isso você tem que estar afiado na palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia, memorizar os versículos da palavra de Deus. Eu faço teste. Se eu perguntar aqui para qualquer um homem que está aqui, para ele me falar, por exemplo, 3 times de futebol de 3 estados diferentes, eles vão me falar. Se eu pedir alguma irmã para falar 3 programas de televisão de canais diferentes, vão me falar. Se eu pedir para o pastor Renato, por exemplo, me falar, pastor Renato, qual a capital de 3 estados aqui, eu tenho certeza que ele vai acertar, possivelmente vai acertar. É um dos pastores mais inteligentes aqui do Brasil. Se eu peço para você, fala comigo, 1, 2, 3, 4, 5. Viu como é que sua mente é boa? Porque você tem memória. Se você pegar um versículo, igual eu faço todo dia, eu pego um versículo e fico citando ele o dia todo. O dia todo. Aí chega de noite, eu já gravei. Aí, quando eu estou pregando aqui, eu sei falar ele sem ler a Bíblia. Todinho. Por exemplo, vou falar crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será plantado junto à corrente de águas e vai assim. Por que eu posso falar? Porque eu já li esse salmo aqui mais de 100 vezes, e quero ler mais de 1000 vezes, para que eu possa estar cheio da palavra de Deus. Para quando o diabo falar assim para mim, você tá amarelo, não estou amarelo nada, eu estou verde, que eu estou plantado junto às correntes de águas. Está escrito, Satanás, vai embora. E ele vai ter que ir, porque eu sou filho de Deus. Amém, irmãos? Tem que memorizar a palavra de Deus. Se você memoriza o canal da televisão, os estados do Brasil, os países do mundo, as novelas, a tabela de um time de futebol, você pode memorizar a palavra de Deus, porque Deus te deu memória. E é mais poderosa do que a do computador. Muito mais, Lembra dos megapixels da vista? Imagina quantos gigabytes tem a sua memória. Se foi daqui que eles copiaram para o computador, querido. Pode crer nisso. Nós somos um modelo. É igual o carro de Fórmula 1, ele é um modelo de todos os carros. Tudo que é novidade na Fórmula 1 vem para os outros carros, igual a gente. Carregue a espada do Espírito, Efésios 6,17. Eu já estou indo para o final. A espada do Espírito está diretamente descrita na passagem como a palavra de Deus, ou a Bíblia, porque a palavra de Deus, está escrito em Hebreus 4,12, é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e da junta e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Hebreus 4,12. Então, carregue a palavra do Espírito. Aquele soldado que você viu lá romano, a espada é a que ele usa para o ataque contra o inimigo, não contra as pessoas. Porque se você usar contra as pessoas, uma espada, igual ali, aquela de 2 gumes, ela corta para lá e corta para cá. Se eu uso a espada para atacar meu irmão Márcio, a espada, eis que não sei o que, eu cortei para lá, mas ela corta para cá também. Por isso eu falei, a nossa luta, nossa guerra não são contra os irmãos. Nossa guerra é contra Satanás. É ele que quer destruir a gente. É ele que quer destruir a igreja, o povo de Deus, quer destruir nosso casamento. Não são as pessoas. É ele que está por trás das coisas. E olhando pelos nossos olhos espirituais que Deus nos deu, nós conseguimos enxergar essas coisas e combater quem verdadeiramente precisa ser combatido. Vista o cinto da verdade, Efésios 6,14. O contrário da verdade é uma mentira.
E Satanás é referido, como eu já disse, como pai da mentira. Armar-se com o cinto da verdade significa proteger-se contra os males da enganação, apegando-se à verdade. Seja verdadeiro. E apegando-se à verdade, você vai detectar a mentira. Conforme as caixas do supermercado, você dá uma nota para pagar uma compra, elas fazem assim, ó, porque elas querem ver se a nota é verdadeira ou falsa. Se você conhece a verdade, e você anda na verdade, e você fala a verdade, quando alguém vier falar alguma mentira para você, você vai detectar. Qual seja lá quem for. Porque agora não se dá mais dízimo. Não, na minha Bíblia dá. Na minha Bíblia está escrito que no Antigo Testamento e no Novo Testamento continuamos dando. Porque Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Então, o que se fazia lá, se faz aqui. Hoje nós vivemos a graça e cumprimos a lei. Antigamente eles viviam na lei e alguns alcançavam a graça. Glória a Deus. Coloque a couraça da justiça. Justiça refere-se à justiça absoluta de Cristo, não à justiça mediana e falível da humanidade. Não é a minha justiça, é a justiça de Deus. Cristo é a justiça de Deus. Por isso, eu posso viver na justiça, porque eu sou um filho de Deus, na justiça de Deus, a justiça que não é medida em balança enganosa, mas é a justiça que eu posso me apoiar nela. Está escrito em Romanos 3:22, isto é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aleluia. No versículo 18, você pode ler aí comigo, está assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos. É o que eu falei, nós precisamos orar um pelos outros. O meu problema também é o seu. Nós somos irmãos, povo de Deus, e eu preciso, como o apóstolo Paulo começou falando da armadura de Deus aqui, com uma oração, ele orava, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Ele começou orando e termina esse texto aqui orando. A armadura de Deus é um conjunto de ferramenta e proteção que Deus concede a cristãos, mas é o poder de Deus que nós devemos confiar. Amém, irmãos? Toda a armadura de Deus que eu falei aqui, sem o poder de Deus, não vale de nada. Nós temos que confiar no poder de Deus, no nosso Deus poderoso, igual o pastor cantou aqui nos louvores. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti, eu confio no meu Deus. O meu Deus nunca perdeu uma batalha, ele é o general de batalha. Nós somos os soldados do exército de Cristo. E o nosso Senhor Jesus é o nosso grande e poderoso general. Você concorda comigo? Você pode dar um aplauso a esse general que nunca perdeu uma batalha, o Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, e por fim aqui, eu quero falar 4 coisas. Lutando contra as armas do inimigo. Lutando contra o engano, contra a tentação, contra as acusações do inimigo e contra a sua natureza humana. Isso você precisa lutar. Você precisa lutar contra o engano. Em 1 Pedro 2:1 está dizendo, deixando-nos toda a malícia e todo o engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações. Para você poder combater o inimigo, você precisa deixar isso. Deixar fingimentos, invejas, malícia, engano. Precisa buscar a santidade, precisa buscar a inocência, ser como criança, andar desarmado. Né? Às vezes, um irmão vem perguntar uma coisa para a gente já responde armado. Precisamos voltar à inocência, à pureza. Essas palavras parecem que estão distantes, mas estão aqui na Bíblia. A pureza, a inocência.
deixar sair de nós a maldade, lutar contra a tentação, está escrito em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos vigiar a tentação, porque a tentação não é pecado. Mas da tentação, você der luz à tentação, aí vira pecado. Então, você tem que ir ali na tentação, você já tem que fugir da aparência do mal. O prudente vê o mal e passa de largo. O simples passa adiante e sofre a pena. Se você está vendo que é perigo, foge. O terceiro, combata as acusações do inimigo. Está escrito em Apocalipse 12, 10, na parte B, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Você nem precisa fazer nada, o diabo vai te acusar, porque ele é o acusador. Ele vive para isso, 24 horas por dia ele vai te acusar, ele vai apontar o dedo para o teu nariz. Por isso você tem que combater as acusações dele e dizer para ele: sai para lá, acusador, eu sou filho de Deus. Se posicionar como um filho de Deus, para que ele possa ver, ali vai um filho de Deus. Esse camarada aí, quando eu lanço uma armadilha, ele me manda embora, ele me resiste, ele fica citando a Bíblia para mim, até parece que eu não sei a Bíblia, mas ele cita a verdade, e eu não tenho outra alternativa, eu tenho que fugir. Esse que vai ser o discurso do inimigo, a seu respeito e ao meu respeito. E, no final, luta contra a sua natureza humana. Nós também, às vezes, contribuímos para as nossas próprias derrotas, porque nós não vigiamos a nossa natureza humana. A nossa natureza humana ela não vai se converter nunca. Por isso, diz aqui esse texto que eu li, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, você tem que, dentro das suas armaduras, você tem que orar, você tem que jejuar, para você estar fortalecido no seu homem interior, para que você possa vencer. Vencer você mesmo. Conversa com você, escreva os seus pontos fortes e fracos, e aquilo que você vê que você está falhando, pede a Deus ajuda. E essa aponta para a humildade, fala: Senhor, preciso mudar, eu sou muito grosseiro, Senhor, eu falo muito alto com a minha esposa, e ela fala comigo, aí que eu falo mais alto ainda, porque quem manda lá em casa sou eu. Senhor, me ajuda a não chegar atrasado no meu trabalho, a não dar desculpa lá. Senhor, me ajuda a não pegar atestado falso. Meu irmão, a nossa natureza humana gosta dessas coisas. E não acontece só com a gente. Eu sei que aqui na nossa igreja não acontece isso. Só lá na igreja lá de São Paulo, da Argentina. Aqui não. Mas é um alerta para a gente. Amém, irmãos? Continue rompendo em fé. Eu coloquei isso ali. Diga para a pessoa que está do seu lado: continue rompendo em fé. Eu queria chamar os irmãos. Aquela história ali é os discípulos no barco, e eles pescaram a noite toda e não conseguiram pegar nada. E Jesus falou para Pedro: joga a rede do lado direito. Ele falou: sobre a tua palavra, Senhor, eu vou jogar. E eles pegaram muitos peixes. Porque eles eram igual a gente, iguais nós, eles estavam do lado do Mestre. Você anda do lado de Jesus, então você não está dando certo do lado esquerdo. Ouça quando ele falar para você: ei, Rogério, joga do lado direito, olha para lá. Você não tem que olhar só para baixo não, meu filho. Olha para cima, olha para frente. Você é mais do que vencedor. Os discípulos, quando Jesus foi assunto aos céus, eles estavam lá tudo cabisbaixo, e um anjo apareceu do lado dele e falou: ei, por que vocês estão olhando para baixo? Olha para o alto, olha para cima, porque é de lá que vai voltar o seu Salvador. O seu Senhor vai voltar com poder e grande glória. Continua rompendo em fé, querido. Você é mais do que vencedor. Vamos estar de pé. Aleluia. Vamos cantar esse hino aí, para você poder avivar mais ainda a sua fé. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada,
Aleluia. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher a cada dia. Rompendo em fé. Aleluia. Rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Senhor. Obrigado, Senhor, pela fé que o Senhor coloca em nossos corações, Senhor. Nós cremos no teu poder, Senhor. Sabemos que tu és poderoso. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Senhor. Não haverá, Senhor, impossíveis para ti. O Senhor pode nos ajudar em todas as nossas dificuldades. Nós cremos no teu poder. Queridos, eu não posso terminar antes de perguntar se existe alguém no nosso meio que gostaria nessa noite de tomar a decisão de aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você entrou aqui com esse desejo, se você sentiu esse desejo na ministração da palavra de Deus, ou se você quer voltar para o Senhor, você estava afastado, levanta suas mãos. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar, eu quero apresentar você a esse Deus que conta para a gente o Evangelho, a boa notícia da salvação. Ele quer te salvar, Ele quer te curar, Ele quer te libertar. Se você entrou aqui nessa noite, levanta suas mãos, não perca essa oportunidade. Não vá embora sem antes tomar essa decisão. Aleluia. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigado pela ministração da Tua palavra. Obrigado porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso general de batalha. O Senhor nunca perdeu uma guerra, Senhor, e nunca perderá. E nós sempre vamos confiar no Teu poder, Senhor. No Teu poder. Em nome de Jesus. É que eu oro nessa noite e te agradeço. Que o povo de Deus diga amém. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma boa noite, no nome de Jesus.